não sei te dizer. De repente falam que é Sócrates, Platão... Agora, existem escolas de pensamento, existem escolas... Não sei dizer. Existem escolas de pensamento que defendem isso, né? O determinismo social, que o homem seria, então, produto do meio. Então, eu acho que, eu não sei se foi essa expressão, mas o Jean-Jacques Rousseau entende que a sociedade determina um pouco. O ser humano nasce como uma liberdade vazia. Não é que nasce bom, ele nasce simplesmente para se construir. E vai se deteriorando, né, pela vida, pelo contato com a vida social. Não, mas eu acho que não é essa a tese do Rousseau. Quer dizer, o ser humano nasce, simplesmente nasce, e depois ele se faz na interação social. Vamos continuar a atender o ouvindo do programa, pedir aos meus convidados, já que a gente tem pouco tempo aí, a discussão tá varando aí, o tempo tá comendo rapidinho. Eu queria amanhecer o dia aqui com você, mas não vai dar tempo, né? Tem uma sugestão para fazer também no final, Arimar, me dê um minutinho. Vamos lá, então. A Conceição está ligada na Voz do Povo, sabe onde? Em Natal. Ela cumprimenta a Voz do Povo, cumprimenta os convidados e pergunte ao padre, por gentileza, essa inversão dos valores que deságua na liberalidade acontece por quê, padre? A Conceição, fale com ela. Eu não sei bem do que a Conceição está dizendo, vou tentar imaginar aqui. A inversão de valores... Deve ser em relação a essa questão aqui, padre, do vilipêndio dessas... Isso, quer dizer, vamos voltar aqui à série da Netflix, feita pela Porta dos Fundos. Eles, exercendo a liberdade de expressão, acabam agredindo o sentimento religioso das pessoas. Nesse sentido, aquilo que é a liberdade de expressão acaba sendo invertido para um desrespeito à religião alheia, digamos. O porquê isso acontece? É muito complexo a gente entender isso, sem querer dizer que é isso que está acontecendo no caso desta série, desta produção artística. Quando a gente simplesmente se deixa levar pela prática, há sempre o risco de produzir o inverso daquilo que é o objetivo. Então, querendo fazer o bem, conforme diz o apóstolo Paulo, a pessoa acaba fazendo o mal, né? Porque é assim, querendo fazer com que tudo fique bem, a depender dos meios que são empregados, você consegue exatamente o contrário, não é? Então, a inversão de valores pode ser explicada um pouco a partir disso. Agora, a nossa irmã pode estar pensando assim, na inversão de valores, no sentido de que os valores assumidos hoje, na realidade, são contra-valores. Né? Aquilo que a sociedade talvez não esteja dando a devida atenção aos valores de fato, né? A liberdade, a verdade, a justiça, são valores importantes, nós precisamos refletir um pouco mais sobre isso. Agora, o que está em questão aí é a religião, uma crítica à religião. A bem da verdade, eu penso assim, eu acho que nós não deveríamos nos incomodar com os artistas. Deixa os artistas em paz, eles vão produzir a sua arte, muitas vezes vai nos desagradar. Da nossa parte, nós, cada qual na sua religião, tem que beber na fonte da sua religião. No caso, nós cristãos, vamos nos aproximar de Jesus Cristo, do seu evangelho, compreender os seus valores, o que Jesus pensava da vida, o que Jesus pensava do trabalho, da sociedade, o que Jesus pensava da morte, e tudo isso, e voltar a nossa atenção para aí e vivenciar em profundidade a nossa fé. Porque muitas vezes a gente está vendo uma religião cristã muito atrelada ao sistema, que ao invés de questionar o consumismo, por exemplo, muitas vezes induz o povo, a partir da própria religião, ao consumismo. Essa questão da prosperidade é compreendida simplesmente como prosperidade material, a posse de mais dinheiro. Ora, isso é um contra-testemunho. A prosperidade na Bíblia é paz, é vida plena, é a pessoa desenvolver todas as dimensões da sua existência e não simplesmente ter uma conta bancária gorda, ter um salário alto. E eu acho que nós cristãos hoje, sem tentar fulanizar, muitas vezes damos um testemunho horrível à sociedade, porque instrumentalizamos o evangelho para alimentar um sistema que explora as pessoas. O sistema que o senhor coloca? Quando, por exemplo, a igreja, ou certas igrejas, eu não quero excluir a minha própria, muitas vezes
são feitos também discursos nesse sentido, incentivando uma prosperidade meramente material, sem cuidar daqueles valores que unem as pessoas. Eu nem diria espirituais, porque o espírito, parece que é algo desenraizado da história, mas não. Nós precisamos incentivar, por exemplo, uma maior acolhida aos pobres. Nós precisamos defender os pobres, porque Deus vê a situação do pobre, conforme o livro do Êxodo, quando Deus aparece na sarça ardente a Moisés, ele diz: eu vi o sofrimento do meu povo, o povo escravo no Egito, né? Eu escutei o clamor do meu povo e eu desci para libertar o meu povo. Então, os cristãos, eles existem para defender a vida, para defender os pobres e não para alimentar um sistema consumista, um sistema que exclui as pessoas. Nós temos 40 milhões de pessoas ou desempregadas ou subutilizadas no nosso país. Então, nós cristãos devemos pregar o evangelho da justiça, da paz, da solidariedade e ver o que deve ser feito no sentido de incluir essas pessoas. Agora, se a gente fica simplesmente promovendo eventos religiosos para oferecer momentos de euforia às pessoas e para alimentar comportamentos de uma concorrência destrutiva, então nós nos colocamos na posição de quem deve ser criticado. E aí a gente tem que aceitar a crítica do artista, do humorista. Tem igrejas que oferecem terrenos no céu a preços módicos e ainda faz abatimento. Você não está abrindo uma dessa não, né, amigo Arimar? Não. Ô, amigo Arimar, deixa eu, com a licença da nossa amizade, nós estamos falando de liberdade de expressão, liberdade artística e tal. Da outra vez que eu vim aqui há algum tempo, eu te pedi para você colocar aí nas segundas-feiras, ler as suas crônicas. Quem não sabe, né? Muita gente sabe, o amigo Arimar, ele escreve crônicas de fim de semana, que são crônicas quase poéticas, né? Eu li algumas delas e acho que valeria muito a pena, amigo Arimar, que você não apenas lesse, mas como são crônicas quase poéticas, que interpretasse aqui essas crônicas. Minha sugestão que seria segundas-feiras, tá certo? Vou ficar aqui ouvindo o programa e torcendo para você acatar aí a sugestão. Eu agradeço. Bom, falando em crônicas, olha, uma coisa puxa a outra. O Oswaldo está me falando das crônicas também aqui, né? Olha aí. O Oswaldo, a dona Maria José também, falando para ler as crônicas. Olha a coincidência, né? E o Ivaldo do Flamengo está batendo palmas para vocês. E eu tenho ainda uma infinidade de pessoas aqui ligadas. Precisamos encerrar o programa. Se pudesse estender um pouquinho para a gente atender o ouvinte, né? Tem muita gente, não estou conseguindo falar com o Emerson aqui para estender um pouquinho, mas só para não deixar o ouvinte, tem algumas situações colocadas aqui bem interessantes. Não tem mais, o Emerson não está por aqui não, né? Padre, muito prazer em recebê-lo aqui, muito obrigado. Foi um prazer, obrigado a você, Arimar, e ao amigo ouvinte que nos acompanhou até aqui. Eu quero desejar a você que nos ouve que o Evangelho do Natal renove em você a confiança na vida, que renove em você o sentimento de solidariedade com o semelhante e que o ano de 2020 seja repleto de paz na sua vida e na sua família. Nós agradecemos também, Padre. Professor Detone, muito obrigado. É um prazer recebê-lo sempre aqui. Muito obrigado, amigo Arimar. Obrigado a todos que estão escutando o programa. Foi uma honra estar aqui juntamente com o Padre Valdecir e com a sua equipe aqui, né? Temos aí o José, o Frank Ellison, enfim, o pessoal aqui que faz esse programa acontecer. Muito obrigado e um abraço para todo mundo. Olha só, a professora Fátima disse que você estava exprimido e não soube eles podem dizer se você continua exprimido entre o debate aqui? Nada, isso é papo dele, Um abraço, professora. Muito obrigado a todos pelo prestígio da audiência, a todos nós, a continuação desta tarde, muito feliz, um fim de semana extraordinário, até segunda, se Deus quiser. Termina aqui, a Voz do Povo. A verdade, o jornalismo independente, a Voz do Povo, de volta, na segunda-feira, meio-dia. A Voz do Povo, oferecimento, Colégios Classe A, fazendo da educação a ponte para o sucesso. Rodizan, há 30 anos pedalando com você na estrada. Rondon Notícias.